Boa tarde. Hoje eu queria tocar em alguns assuntos que mostram como é que sempre foi administrado o nosso país, né? E um toque principal no caso da Previdência, por que a Previdência hoje está do jeito que está, né? Então, o ponto básico que eu queria comentar é o seguinte: na década no século XIX, né? Aí pelo 1860 por aí, ocorreu a Guerra do Paraguai, né? Que era uma guerra que durou em torno de 4 anos aí e tal, né? E o Brasil, o Uruguai e a Argentina lutaram contra o Paraguai. Vejam como o Paraguai era poderoso na época. Teve 3 países para derrubar os caras. Bom, naquela guerra foi instituído o seguinte: as mulheres, como não casavam, né? As mulheres como não casavam, as mulheres que não casavam não tinham como não tinham como se sustentarem, né? Então você veja, aí foi criado um lance que a princípio até que eu consideraria justo para a época, né? Mas a mulher que o soldado, e não importa a patente, que morresse na Guerra do Paraguai, aí passava, logicamente, a pensão passaria para a viúva, que continua a sustentar as suas filhas mulheres e tal, até elas se casarem. Só que aí foi instituído que as filhas desses militares, com a morte da mãe, continuariam a receber a pensão também, e integral, né? Então, beleza. Então morreu o pai, a mãe começava a receber a pensão, aí a mãe morria, a filha não casou, aí a filha passava a receber também. Moral da história: uma boa parte das filhas de militares não casaram mais, iam perder uma boquinha dessa, né? E pensão integral. Então imagina, um general, né? Naquela época o exército era muito mais valorizado, os salários eram muito valorizados que hoje, mas as filhas passavam a receber. Então, até há 20 anos atrás, eu conheci pessoalmente mulheres que recebiam essas pensões ainda, e a previsão é que até 2070 ainda haja filhas de militares recebendo essa pensão. Então você veja, uma coisa que era para ser provisória durante 4 anos, continuou, acabou a guerra e não parou-se mais com isso. Outro detalhe também é o seguinte: a Voz do Brasil, né? Esses dias eu estava vindo de Curitiba para minha cidade aqui, e liguei o rádio, aí terminou a rádio normal lá, e aí começou a Voz do Brasil e eu fiquei assistindo. Cara, a mesma música de 40 anos atrás é a mesma música ainda, aquela paradinha lá, né? Que inclusive é um conjunto de rock, se não me engano, de um conjunto de rock, mas eu não sei agora. Mas você vê, a Voz do Brasil foi criada numa época em que o Brasil, o interior do Brasil, não tinha acesso nenhum à informação nenhuma. Então era interessante a Voz do Brasil porque levava informação para todo esse interior enorme do nosso país, que não tinha outro meio de ter alguma informação do que acontecia no país ou na capital, no governo e tal. Então era muito válido. Só que hoje, índio da Amazônia tem celular. Hoje existe satélite, então existe a captação de televisão no Brasil inteiro. Não existe mais a necessidade do Voz do Brasil, porque o que o Paraná? Não tem mais nada, está tudo tomado. O Mato Grosso está todo tomado, Rondônia está todo tomado, Amazônia está todo tomado, né? Então, tem televisão em todos esses lugares, basta a pessoa ter condição. Então, a Voz do Brasil já era, mas continua ali todo dia, 7 horas, enchendo o saco do brasileiro, né, que queria escutar uma outra coisa no seu rádio, mas não consegue, porque a Voz do Brasil está ali. Agora, a grande pergunta: quantas pessoas não estão vivendo ali da Voz do Brasil, né? Quais os salários que estão envolvidos, né? Quantos penduricalhos não tem ali, não é verdade? E outra, tendenciosa, dá para analisar. Se você assistir a Voz do Brasil hoje, você vai ver que você só vê deputado de esquerda falando, que são chamados, expostas as suas declarações do Senado no Congresso. Para quê? Voz do Brasil, para quê? Não está na hora de acabar? Outra coisa, lei trabalhista, 1940, ninguém mexe. Pô, tem que mexer, isso aí não é um direito trabalhista antigo. Hoje em dia existe tem que haver o direito do desempregado,
não é? Não mais direito do empregado. Direito do empregado, ele pode ser negociado diretamente entre patrão e empregado com a mediação do sindicato, aí sim, né? A Justiça do Trabalho, o ano passado, pagou 8 bilhões, em torno mais ou menos de 8 bilhões de indenizações, né? Para funcionário e tal, através de juízes, todo aquele esquema. Quem conhece a Justiça do Trabalho sabe o padrão que é aquela justiça ali, e o padrão dos tribunais e tudo e tal. Tá, mas só que para pagar 8 bilhões de direito de funcionário, o tribunal custou para o país o dobro, né? Em torno de 16 bilhões, para pagar 8 bilhões de indenização, ele gastou 16 bilhões de reais de estrutura. Então seria muito melhor acabar com a Justiça do Trabalho, como foi comentado, e eu li, né? Pagar do bolso as indenizações e acabar com toda essa mordomia. Porque está faltando gente no judiciário, une tudo. A Justiça do Trabalho não podia ser separada da Justiça Comum. E outra, quando o funcionário perde a causa, ele tem que pagar as custas. Porque o que tem de malandro vivendo da Justiça do Trabalho é brincadeira, né? Mas falou, hoje é só isso. Um abraço, tchau.